Boa tarde, alunos vicentinos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física em casa. Para a aula de hoje, vamos iniciar um conteúdo novo. A unidade temática dessa aula é a dança, e o objeto de conhecimento abordado é as danças do Brasil. Então, preparem-se, vamos iniciar a nossa aula. Eu vou começar com o tópico 1, comentando com vocês o que é a dança. A dança é a arte de mexer o corpo através de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar. Os movimentos podem acontecer com o som que se ouve e até mesmo sem ele. Portanto, a dança é a execução de movimentos ao ritmo de uma música que permite expressar sentimentos e emoção. Para quem não sabe, a dança foi uma das primeiras manifestações artísticas na história da humanidade. Então, a dança é uma forma de interação que apresenta muitos elementos. A gente pode realizar os passos da dança ouvindo uma música ou não. E a gente pode realizar a dança individualmente, ou seja, sozinho, em dupla ou em grupos. Um exemplo de dança de grupos é a dança de roda. Eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, nas festas juninas, né? Quando a gente reúne todos os amigos e a gente vai para o meio do salão formar aquela roda, né? Dançar a música junina. Aqui nós temos uma imagem antiga, e essa imagem antiga ela quer nos mostrar que a dança já existe há muito tempo. Não sabemos exatamente onde e quando ela surgiu, mas a gente já sabe que a dança ela já surgiu há muito tempo atrás. Tópico 2. As danças brasileiras. As danças brasileiras estão entre as maiores expressões da cultura popular. Elas trazem a história do país e são recheadas de encontros de culturas e miscigenação, ou seja, de grandes misturas de ritmos. Através desses encontros é que surgiram os mais diversos ritmos no decorrer do tempo. Entre os ritmos mais tradicionais estão aqueles formados pela mistura de influências indígenas, africanas e europeias. Os escravos foram grandes responsáveis por trazer, principalmente, instrumentos de percussão que marcam vários ritmos considerados tradicionais no Brasil. Por esse e por vários motivos, conhecer as danças brasileiras é um modo de descobrir mais sobre a nossa história. Então, o Brasil, ele é um país muito rico culturalmente, o que torna as danças brasileiras um sucesso entre todos nós e com muitos fãs em todo o Brasil. Entre as mais populares danças e ritmos estão as danças regionais, que remetem a celebrações tradicionais e outras, né, que tocam em rádios pelo mundo todo. Então, as danças no Brasil, elas são diversas e em cada parte da região temos aí os seus ritmos, tá? Sendo os mais conhecidos o samba, o maxixe, o chachado, o baião, né? Temos o frevo, enfim, temos um monte, né, de ritmos, de músicas, de danças no nosso Brasil. Então, as danças, elas receberam influências principalmente dos africanos, dos árabes, dos europeus e principalmente dos indígenas, tá? Então, por esse e por outros motivos, é interessante que você pesquise, né? Procure saber sobre esses ritmos, sobre essas danças. 3.
danças brasileiras que você precisa conhecer. 3.1 Carimbó. O carimbó, ele é originado em Belém do Pará. O carimbó tem suas raízes em ritmos africanos que foram ganhando elementos europeus e influências indígenas. Assim como outras danças brasileiras, o carimbó é conhecido por outros nomes, como baião típico de Marajó e samba de roda do Marajó. A dança acontece em dupla, tá? A mulher faz belos movimentos favorecidos pelas volumosas saias coloridas, enquanto o homem bate palmas, tá? Então aí o carimbó, para quem não sabe, tá? É uma dança cultural da região norte, nosso estado, que teve sua origem, tá? Aqui no nosso estado do Pará, a partir das danças indígenas e dos escravos, né? Sofrendo influências também dos europeus. Assim como em outros lugares, o carimbó ele também possui outros nomes, tá? Ele é também conhecido como baião típico de Marajó e samba de roda do Marajó, tá? O nome carimbó é em homenagem a um instrumento musical indígena chamado de curimbó. O curimbó, ele é um tambor artesanal utilizado em apresentações artísticas e religiosas, tá? E a coreografia é normalmente iniciada pelos homens que convidam as parceiras para dançar, batendo palmas. Já as mulheres retribuem, né, realizando movimentos giratórios e fazendo um monte de movimentos com aquele saião. 3.2 Frevo. Principalmente durante o carnaval, o frevo é uma das danças brasileiras mais lembradas. Ela surgiu no começo do século XX em Pernambuco e foi ganhando outros estados por meio de trios elétricos. A sombrinha coloridas e as roupas com cores vibrantes chamam a atenção junto aos passos que misturam saltos, tá? Balé, capoeira e até mesmo malabarismo. Vejam aí que nós temos uma imagem, né, de um grupo de dançarinos, tá? Percebam aí que eles também possuem aí nas suas mãos as sombrinhas, tá? E o frevo, ele é uma dança folclórica típica do Carnaval de Rua do Brasil. É uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região nordeste do país. Merece destaque no Carnaval pernambucano, tá? Sobretudo na cidade de Olinda. O Carnaval de Olinda é o Carnaval do Frevo, tá? Então percebam aí que para executar os movimentos da dança do frevo, ele precisa até ter uma técnica, né? Porque ele, além de executar os movimentos dos passos da dança, está realizando os movimentos com essa sombrinha. É muito difícil, tá? A gente pode dizer que em todo bloco a sombrinha do frevo está presente, sendo girada com as suas tradicionais cores, né? Cores amarelas, vermelho, verde e azul e variadas estampas. Muito mais do que um acessório para os foliões e passistas, a sombrinha do frevo é também um dos maiores símbolos de Pernambuco. Tá? Vejam a importância dessa sombrinha para essa dança. Forró. Antes chamado de bate-chinelo ou arrasta-pé, o forró virou um dos ritmos queridinhos dos brasileiros. Tá? Ele nasceu de uma mistura de vários gêneros musicais do sertão. O triângulo, a sanfona e a zabumba são os principais instrumentos musicais utilizados. Além disso, outras das danças brasileiras feitas em dupla e que caiu no gosto das pessoas de todas as regiões.
Então, o forró, ela é uma dança popular de origem nordestina, tá? Esta dança é acompanhada de uma música que possui o mesmo nome da dança. A música de forró possui uma temática muito interessante, ligada a aspectos culturais e cotidianos da região Nordeste. A música de forró, ela é acompanhada dos seguintes instrumentos musicais: triângulo, sanfona e a zabumba, além de outros. 3.4 Bumba Meu Boi. Considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade, o Bumba Meu Boi é uma das danças brasileiras mais típicas, tá? Conhecida também como Bumba Meu Boi e também como Boi Bumbá, tá? Essa dança brasileira está presente em vários estados do Norte e Nordeste, tanto que foi eleita Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Percebam aí que nós temos uma imagem, né, de um vovô e alguém sustentando aí um boi, né, confeccionado com materiais, principalmente reciclados. Então é muito interessante que vocês pesquisem um pouco a respeito dessa dança, tá? E diz a lenda que essa dança, nas apresentações, é contada durante as apresentações uma história de uma escrava grávida que estava com desejo de comer língua de boi. A pedido dela, o marido mata o boi preferido dele e o julgamento dele acontece durante a dança, que é seguida de festa porque o boi é ressuscitado. Então é contada uma história, né, muito interessante na hora da apresentação dessa dança. Bom, chegamos aqui na nossa atividade de hoje. Com base no assunto de danças do Brasil, responda as questões a seguir. Questão 1. Em relação ao carimbó, dança típica do estado do Pará, marque a alternativa incorreta. Ou seja, você vai marcar a alternativa errada. Letra A. De Belém do Pará, o carimbó tem suas raízes em ritmos africanos e influências indígenas. B. O carimbó é conhecido por outros nomes, como o baião típico do Marajó e samba de roda do Marajó. C. A dança do carimbó acontece em dupla, onde a mulher faz belos movimentos favorecidos pelas volumosas saias coloridas, enquanto o homem bate palmas. D. Este ritmo e dança indígena, como diversas outras manifestações culturais brasileiras, teve uma mistura recebendo influências principalmente da cultura branca. Então, leiam com calma, né, essas alternativas e encontrem a alternativa errada. Temos aí 3 alternativas corretas e uma errada. Questão número 2. Que objeto colorido é o símbolo do frevo e quais passos são realizados na dança? Marque a alternativa correta, tá? Aqui vai falar sobre um objeto, tá, da dança do frevo. Você vai ter que identificar qual é e marcar um X na alternativa correta. Letra A. A sombrinha colorida e as roupas com cores vibrantes chamam a atenção junto aos passos que misturam balé e capoeira. B. A sombrinha colorida e as roupas com cores vibrantes chamam a atenção junto aos passos que misturam saltos, capoeira e até mesmo malabarismos. C. A sombrinha colorida e as roupas com cores vibrantes chamam a atenção junto aos passos que misturam saltos, balé, capoeira e até malabarismos. D. A sombrinha colorida e as roupas com cores vibrantes chamam a atenção junto aos passos da dança de salão, que misturam saltos, balé, capoeira e até malabarismos. Então você vai
fazer uma leitura, né, para você identificar qual é a alternativa correta. Você vai marcar um xizinho em cima da letra. Questão 3. Marque a alternativa errada. Então, aqui você vai já marcar a alternativa errada. Letra A. O forró nasceu de uma mistura de vários gêneros musicais do sertão nordestino? B. O forró é uma dança executada em dupla e que caiu no gosto de pessoas de todas as regiões do Brasil? C. O triângulo, a sanfona, a zabumba e o tambor são os principais instrumentos musicais utilizados no forró? D. O forró virou um dos ritmos queridinhos dos brasileiros e era chamado de bate-chinela e arrasta-pé. Então, vejam aí qual é a alternativa errada e marque um xizinho na letra. Questão número 4. Conhecida também como boi-bumbá, o Bumba Meu Boi é uma dança brasileira que está presente em vários estados do Norte e Nordeste. Comente sobre a lenda do Bumba Meu Boi. Tá? Aqui é uma questão onde você vai ter que fazer um textinho, tá? Sobre a lenda do Bumba Meu Boi. Se você, de repente, não conseguir fazer essa questão sozinho, tem um texto lá, você pode estar fazendo a leitura e depois fazendo, né, o textinho aqui. Então, a gente termina a aula de hoje, a gente encerra a aula de hoje e desejo vocês um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Tchau, tchau, crianças!